E aí galera, tudo bem? Bom, na última semana aí, eu fiz alguns uns vídeos bem legais sobre gatilhos de entrada para Triple Reading, então se você não viu, veja aí, tá? Vídeos bem legais, que pode ajudar você a conseguir identificar uma entrada e saber quando entrar, quando eu posso entrar, quando não é tão legal de entrar. Esse vídeo vai te ajudar bastante nisso, tá? Deixa eu ver, tá gravando certinho, tá? Show. Mas hoje eu quero falar sobre algo diferente, sobre algo que eu vejo pouca gente comentando, sobre o que fazer antes mesmo de iniciar, tanto no day trade quanto no fluxo. Então, o que você precisa fazer para iniciar no day trade, para o que você precisa fazer antes mesmo do mercado abrir. Então, são coisas que são muito importantes, tá? Que, que mesmo assim pouca gente comenta sobre a maneira ideal de começar no day trade, tá? Então o que eu quero que você faça antes mesmo de tentar ver aqueles gatilhos de entrada? Primeiro passo é você entender a ferramenta, né? Entender a ferramenta que você usa, seja Profit Pro, Trade, Fast Trade, tanto faz. Entender essa ferramenta que você usa, saber os atalhos que ela tem, conhecer cada ferramenta que você está usando, seja gráfico, seja fluxo. Tá, eu recomendo sempre o fluxo, né? Lógico. Mas entender isso, tá? Esse seria o primeiro passo que você tem que seguir, senão fica difícil dar certo. Segundo passo. O segundo passo é você entender e você saber fazer um panorama, saber ver o S&P VIX, você saber ver o próprio S&P, se está subindo, qual é a chance de abrir aqui com gap, se o VIX está subindo lá, isso aumenta o risco de investir em ação, isso faz com que o câmbio aumente. Então são coisas que você precisa entender para que você abra o mercado de dólar ou até de índice, se você operar índice, e não te pegue totalmente desprevenido, né? Porque senão, por exemplo, teve um dia lá que o VIX subiu 10%. O VIX é o índice de risco americano, né? O índice das opções de risco. Subiu 10%. Isso quer dizer o quê? Que tem muito risco alocado àquelas opções do S&P. E se tem muito risco, as pessoas tendem a fugir das ações e ir para câmbio, que seria o dólar, euro, ou até em ouro, né? Principalmente em dólar. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aqui no Brasil, quando abrir, o índice vai abrir com gap de baixa, porque vai ter capital sendo retirado do índice e colocado em dólar, e o dólar vai abrir com gap de alta. Então vai haver essa correlação. E a correlação não é entre os dois, entre o dólar e o índice, é mais correlação lá de fora do panorama internacional, que acaba tendo como resultado aqui no Brasil, tá? Então, você precisa saber disso antes de querer operar. E o terceiro passo é você entender, antes de começar a ver o próprio fluxo, é você entender o que move o preço, tá? Qual que é o contexto do mercado, entender o gráfico em si, entender como clica na ferramenta, como compra, como vende, entender antes de querer fazer uma própria entrada, entender quais são os fundamentos do fluxo, ver quais são os erros que você está cometendo, né, antes de querer entender realmente o que é uma agressão, entender o que é uma parceria, um volume, frequência, entender todas essas coisas, precisa entender um pouquinho antes. Precisa entender as janelas que o dólar trabalha, a Petax de manhã, o ajuste à tarde, entender que o dólar se movimenta por essas janelas operacionais, a Petax 1 10 horas, Petax 2 11 horas, a 3 meio-dia é oficial a 1 hora. Você precisa entender todas essas janelas, saber que o mercado de dólar trabalha nessas janelas, que a cada 10 minutos antes ou 10 minutos depois o mercado fica travado nessas janelas para formar esse preço. Entender que às 3 horas o dólar ele começa a brigar pelo novo ajuste e que a 1 hora e 10 até as 3 é praticamente sem movimento, ou dificilmente tem algum movimento nesse horário, um movimento muito importante. Então, você precisa entender de tudo isso para que no quarto passo você aplique o seu gerenciamento de risco. O que será o gerenciamento de risco? Qual seria o gerenciamento de risco ideal?
é você não perder mais do que você tem, né? Basicamente isso. Então, se você começa lá com R$ 1.000 e seu gerenciamento de risco é perder 500 para ganhar 200, se você perder 2 dias, você zerou sua conta. Então, não é legal. Essa conta não vai fechar no longo prazo. Então, você sempre precisa ganhar mais para perder pouco, né? Não faz sentido você. Então, eu vejo muito esse erro, né? Geralmente o cara já sabe operar e ele tem uma assertividade alta, só que quando ele erra, ele corrói toda a conta dele. Vejo muita gente acontecendo isso. E é só questão do ajuste do gerenciamento. Não falta muita coisa para esse cara dar certo. É só ele ajustar o gerenciamento. É entender que é um dia por vez, entender que o mercado é aleatório e que não depende dele para ganhar dinheiro, sim, você só vai fazer uma análise totalmente imparcial do mercado. Se der errado, você vai zerar. E é isso. Para ir sim no cinco passo, no quinto passo, você começar a entender o fluxo de ordens, entender essas janelas que o preço trabalha, para aí sim você começar a dar certo no day trade, para aí sim você entender todo esse panorama, todo esse contexto de mercado, todo o seu gerenciamento de risco, como ele deve ser, como ele não deve ser, para aí sim você entrar na técnica, você aplicar a técnica correta, você aplicar os ensinamentos de fluxo que eu falo aqui com vocês, você aplicar os cinco fundamentos, aplicar, entender o seu perfil de trade, se é trade location, se é para scalping, se o mercado está mais favorável para trade, location para scalping, que também tem essa, tá? Então são todas essas questões que você precisa entender antes mesmo de querer aprender o fluxo de ordens. Então são 4 passos aí para você entrar no quinto passo, que é o fluxo de ordens, e dentro do fluxo de ordens tem mais alguns passos que eu vou falar para vocês aí nos próximos vídeos, certo? Bom, para esse vídeo era isso que eu queria falar para vocês. Não se esqueçam que segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, tá? Terça e quinta tem live aqui às 9h30 a gente começa, vai até às 11 geralmente. E no meu Instagram tem vídeo todo dia, stories, tem caixinha lá para você perguntar, tirar sua dúvida, pode perguntar qualquer coisa sobre fluxo, sobre day trade em si, até sobre investimento, criptomoeda, pode perguntar qualquer coisa lá que eu vou responder, tá? Tamo junto, bom 6 pra você. Boa tarde aí, boa semana que tá começando só agora.